e ela vai trazer para nós esse ensino. Intercedemos para salvar almas, e nós vamos entrar nessa dimensão profética do nosso ministério. Estenda a tua mão sobre ela agora, por favor. E se você deseja que ela fale aquilo que Deus quer que seja falado, reza com intenção, reza com desejo, reza com expectativa. Senhor, nós entregamos aqui a Evelita, que ela seja agora usada pelo Teu Espírito, tudo aquilo que ela trouxe, estudou, absorveu, seja usada agora pela força do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser aqui, Senhor, formados nesse campo importante do nosso ministério. A batalha, a espiritualidade do intercessor. Nós te pedimos, Senhor, a força do Teu Espírito Santo, a unção e a sabedoria, e a presença de Maria, nossa mãe, Virgem poderosa, Rainha das batalhas, Maria Santíssima, esta que é vista pelo inimigo como que um exército em ordem de batalha. Nós pedimos a Tua intercessão, ó Mãe Aparecida, nesse momento de pregação, e oferecemos esse ensino para a salvação de todas as almas nessa manhã, nesse dia. Obrigado, Jesus. Salve, Rainha. Podemos nos sentar, irmãos. Eu só quero colocar aqui que enquanto o Luiz César orava aqui conosco, o Senhor me colocava que havia muitas pessoas aqui que têm vivido assim muitas dificuldades, muitas batalhas, muitos sofrimentos, mas ao mesmo tempo o Senhor me colocava assim para nós proclamarmos, para nós profetizarmos hoje aqui, irmãos, que você não está sozinho, sozinha, que você tem um Deus grande e poderoso dentro de você. Não somente no meio de nós, mas Ele está dentro de você, que você possa sentir essa força. Você não está só. Então, nos momentos de sofrimento, nos momentos de luta, nos momentos de batalha que você sabe que você está passando, Jesus, Ele está aí com você e Ele cuida de você. E Nossa Senhora, muito assim a presença de Maria aqui, a nossa mãe nos cobrindo com seu manto, a nossa mãe do nosso lado intercedendo. Então, que nós, como ministério de intercessão, como filhos e filhas amadas de Deus, tomamos posse disso, que nós não estamos sozinhos na batalha. É uma batalha sim, nós vamos ver, é uma luta sim, mas que Deus luta conosco, que Deus batalha conosco, que Nossa Senhora está conosco, e nós não precisamos ter medo de nada. Amém, irmãos? Amém. Deus fez um chamado a você um dia, certo? Jesus chamou você, por isso que nós estamos aqui hoje. É muito lindo esse chamado de Deus e também comprometedor da nossa parte, né? De nos lançarmos, de seguir a Jesus Cristo, assim como Ele fez lá com os apóstolos. Jesus caminhando lá ao longo do mar da Galileia, viu, né, Simão, Pedro, e Ele fez um convite
E assim Ele fez um dia um convite a você e a mim. E olha que Jesus fez um convite não para qualquer coisa, mas Jesus fez um convite muito especial, um convite muito importante, uma missão. Deus confia nas tuas mãos, nas mãos de você, meu irmão, e de mim, uma missão muito grande. Uma missão de, assim como eles lá largaram tudo, que eram pescadores, e largaram tudo para pescar almas, como Jesus diz lá em Mateus, né? Que deixar tudo e vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Assim o Senhor fez o convite a você e a mim, para largar tudo, para que nós pudéssemos nos entregar a Jesus, seguir Jesus, ouvir a voz dele, vir após Jesus, vir junto com Jesus para esta missão grandiosa, uma missão santa, uma missão linda que Deus nos confia, que Deus coloca nas tuas mãos, meu irmão, minha irmã, que é a missão de salvar as almas. E a primeira alma que o Senhor quer salvar é a tua, a minha alma, a tua alma. Essa é a primeira alma que o Senhor quer salvar. E depois as almas da tua família. São muitas almas que o Senhor quer salvar, que o Senhor confia a nós como ministeriados, como chamados a sermos intercessores diante do trono de Deus, diante da graça de Deus. Então nós vamos ver um pouquinho hoje, nessa manhã, o conceito de intercessão, né? Vamos ver o conceito de intercessão, o que é interceder, por que eu fui chamado para interceder, né? Eu já estou falando aqui que fui chamado para interceder, então, para o que? Para salvar almas. Que isso fique bem gravado no nosso coração, porque quando nós sairmos da nossa casa, toda semana, para irmos interceder lá no nosso grupo de oração, ou nos eventos, aonde nós formos exercer o nosso ministério, nós vamos com essa consciência de que nós estamos indo salvar almas, nessa consciência de uma missão linda, de um chamado maravilhoso que Deus colocou nas tuas mãos, meu irmão, minha irmã. Então, o que é intercessão? Intercessão é estar posicionado diante de Deus, clamando, né? Como nós vamos ver ali, interceder é colocar-se no lugar de alguém, é se interpor, é mediar-se, é atuar no lugar do outro. Então, eu vou me colocar, me posicionar diante de Deus em favor de alguém. E esse alguém é uma alma, é uma vida que Jesus ama muito e que quer salvar, que quer resgatar. Ou diante de uma determinada situação, diante de um determinado problema. Então, interceder é isso, estar posicionado, tomar o meu lugar, a minha posição diante de Deus, e ali em oração eu clamo a Deus por aquela situação ou por aquela pessoa, né? Significa também representar alguém clamando por ele junto a Deus. Vocês estão vendo aí, né, irmãos? Está dando para ver ali? Isso, acompanhando ali, né? Então, é clamando por ele junto a Deus. E quando eu vou representar alguém, eu preciso fazer o melhor. Veja bem aqui um exemplo. Vamos supor que lá no teu trabalho, alguém não possa ir, que ficou doente naquele dia, e peça para você ir representá-lo numa reunião. Estou pegando aqui um exemplo bem prático, para que a gente possa entender isso, porque é algo muito forte, esse representar alguém aqui, algo muito forte, né? Então eu vou lá representar, eu estou indo em nome de alguém, representando alguém, e eu não posso ir de qualquer jeito, eu não posso ir representar alguém despreparada, eu preciso me preparar, eu preciso fazer o melhor para ir representar alguém, né? Eu preciso desse preparo, preciso estar em dia comigo mesmo, né?
Então eu não posso ir de qualquer jeito representar alguém. Eu preciso ir preparado, eu preciso ir dando o melhor diante de Deus. E aqui esse preparo nós vamos ver que é na oração, que é na nossa conduta, que é na nossa postura, que é na nossa renúncia de pecado, na nossa busca de santidade, na nossa também formação, no nosso preparo também para nós estarmos diante de Deus. Interceder também é investir horas na presença de Deus em fervorosa oração em prol de alguém ou de alguma causa, como eu coloquei, né? E não é suficiente aqui eu investir horas na presença de Deus. Deixa eu lhes falar, irmãos, a minha presença diante de Deus tem que transformar a minha vida. A minha vida de oração diária, a minha vida de sacramentos, né, a minha busca dos sacramentos, a minha intimidade com Deus, ela precisa me levar a uma mudança da minha vida. Lembra que eu iniciei falando que a primeira alma que Deus quer salvar é a minha? Lembra disso, irmãos? Então, é um processo também na minha vida de transformação. Não é suficiente eu estar somente na presença de Deus, mas é preciso eu estar com o meu coração limpo, com o meu coração purificado. Não é só estar ali na presença de Deus, mas guardando raiva do irmão, guardando ódio do irmão, carregando sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de tantos outros sentimentos que vem no nosso coração, de pecados, né? É essa luta que nós vamos colocar muito aqui. Então, queridos, nós precisamos estar diante do Senhor, mas procurando também ter o coração limpo, vigiar sobre nós, vigiar sobre a nossa postura, vigiar sobre a nossa conduta, para que eu possa cada vez mais representar esse alguém com um coração puro, aonde a graça de Deus vai passar por mim, aonde o Senhor me vê. Quando me coloco diante do Senhor, Ele vê, Ele conhece, Ele sabe como eu estou. De Deus a gente não esconde nada, não tem como escondermos de Deus. Nós somos transparentes para Deus. Deus vê a nossa alma, Deus conhece as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Então, esse estar diante de Deus também, que nós estamos falando aqui, é procurar estar com um coração puro, um coração lavado no sangue de Jesus, um coração que renuncia a todo momento o pecado, a vida velha, a vida passada, né? Então, proteger, limpar o nosso coração, que o nosso coração é algo de mais sagrado, é nele que habita Deus, é dele que saem todas as coisas, é dele que sai a intercessão, é dele que sai o amor para interceder. E se o meu coração estiver cheio de Deus, cheio de amor, a minha intercessão vai sair assim diante de Deus. Agora, se eu me colocar toda a vida numa postura cheio de pecado, cheio de entulhos dentro do meu coração, vai dificultar também a minha oração diante de Deus, certo? Então é também se colocar aos pés de Jesus para salvar almas, buscando esse coração limpo, buscando com muita fé, né? Porque a nossa intercessão, irmãos, ela não tem fronteira. Você pode estar intercedendo aqui em Santo André, aqui nessa cidade, nesse lugar, e a tua intercessão vai estar salvando almas lá no mundo inteirinho. Então temos que ter essa consciência. E para que a nossa intercessão chegue lá no mundo inteiro, para que ela rompa fronteiras, eu preciso também fazer essa minha parte, interceder com fé, interceder com confiança, interceder com o coração puro. Intercessão também é um combate travado contra o inimigo, para resgatar almas para Jesus, é trazer à luz filhos espirituais. Então, esse combate travado é conosco mesmo, é a luta contra o pecado, é nós lutarmos, é nós sabermos que, como nós vamos ver depois
favor de algo ou de alguém, o inimigo não quer isso. O inimigo não quer que você traga filhos à luz, né? Que você resgate aquela alma, que você seja aquele pescador, aquela pescadora de vida e leve a luz e que salve. Pela tua intercessão nós salvamos almas. Quando nós exercemos o nosso ministério com fé, com coração puro, irmãos, nós estamos salvando almas para Deus. E isso nós temos que ter a consciência. Aqui nós não estamos falando para ter medo do demônio, medo de interceder, medo de sermos intercessores, de exercer o nosso ministério, porque agora nós vamos travar uma batalha e eu tenho medo. Não precisa ter medo. Quem combate, como nós falamos a Jesus, é Ele que está a nosso favor. Nós precisamos estar, então, sabendo, tendo a consciência. Para que isso? Para que eu possa me preparar. Nesse combate travado aqui, para resgatar almas e trazê-las à luz, eu tenho que ter essa consciência, para que eu vá preparado. Porque se eu for despreparado, eu posso ser atingido e ser até morto mesmo espiritualmente diante desse combate. Vocês estão me compreendendo, irmãos? O que eu estou falando? Então, por isso que eu preciso me preparar. Depois nós vamos ver as armas espirituais também. Vamos falar mais sobre isso, para que eu possa estar preparado com a formação, com os encontros, preparado com a espiritualidade, com a oração, com os sacramentos, com a renúncia. Essa vigilância, ela é essencial. É essencial a vigilância, é essencial a renúncia, a conversão, para que eu possa estar nesse combate, para resgatar almas. Interceder, então, nesse combate, é tirar as almas, né, que estão lá indo para o inferno e levá-las para Deus, e isso gera muitas filhos espirituais. Será que você aqui tem muitos filhos espirituais? Tem, né, irmãos? O dia que você chegar lá no céu, Deus vai apresentar lá. Glória a Deus. Olha, esses todos foram aqueles que você rezou e eu resgatei e trouxe para o céu. Já vai ser muito lindo isso. Mas é uma missão muito grande. E é um combate, é uma luta diária. A todo momento, a todo minuto, veio a tentação, eu vou combater isso com Deus, com o Espírito Santo em mim. Não vou deixar isso em mim. Certo, irmãos? E o combate também na oração. Aos pés de Jesus, aquela luta onde a tentação vem, para não ter tempo de orar, para não ter tempo de muitas desculpas que às vezes nós vamos sendo enrolados, né? Até mesmo pelo inimigo, para que a gente não ore, para que a gente não tenha tempo, para que a gente durma na hora da oração, para que nós tenhamos preguiça, né? Então, muitas coisas, é um combate também para orar. Precisa orar, porque é uma luta também para orar. É ou não é, irmãos? É uma luta para se manter de pé, é uma luta para orar todo dia, é uma luta contra o pecado. Então, é esse combate que nós estamos falando. Mas uma vez um padre disse assim para mim: Helenita, quem luta vence. Então seja para você também, quem luta vence. E a vitória já está acontecendo na tua vida, irmãos. Amém? Amém? Interceder também é estar entre Deus e os homens por uma causa. E isso significa abrir guerra frontal contra Satanás. Então, isso tudo que estou falando aqui, o inimigo de Deus não vai querer que eu resgate os filhos. Então, você vai abrir essa guerra. Não é para ter medo de nada. Precisamos nos arrepender. O Papa Francisco tem falado muito de arrependimento. Ele, numa das homilias dele, ele falou que nós, todas as noites, antes de dormir, precisamos rever a nossa consciência, a nossa atitude daquele dia e buscar o arrependimento. Não basta só me confessar, mas é preciso eu me arrepender do mal que eu fiz a mim mesmo ou ao próximo e magoou também o coração de Jesus. Porque o pecado e essas coisas, esses sentimentos negativos, malignos, que muitas vezes nós vamos guardando em nossos corações, eles impedem que a nossa intercessão
nós estamos falando aqui de quanto mais limpos, quanto mais purificados, nesse combate diário aí de oração, né? Para que a gente possa se colocar diante de Deus e resgatar almas. Então precisamos buscar a santidade, viver o arrependimento. Aquele Salmo 50 que o rei Davi fez, ele é um salmo muito propício para a gente fazer também na nossa oração, orar com ele, pedindo ao Senhor que nos dê um coração puro. Ali reconhece a nossa miséria, a nossa pequenez. Ali o salmista fala que ele se coloca numa situação de humildade, onde ele diz assim, ó: reconheço que o meu pecado está sempre diante de vós, só contra vós pequei, Senhor, mas eu me arrependo de tudo que eu fiz. E quando nós nos arrependemos, Deus é fiel e bom e pronto para perdoar os nossos pecados. Então esse arrependimento, essa vida é santidade. E na Bíblia nós encontramos vários testemunhos, vários exemplos, né? Aqui eu vou citar, que muitos são conhecidos de todos nós também, né? De intercessões poderosíssimas. Além da intercessão primeira de Jesus, que ele foi o primeiro e único mesmo intercessor perfeito diante do Pai, Nossa Senhora, né? A intercessão dos santos, que a igreja nos ensina, mas a intercessão também de todos esses homens e mulheres, também da Sagrada Escritura, assim como Abraão. Abraão, ele dialogou, ele falou com Deus. O Licesa colocava aqui para nós: se coloque agora diante de Deus e fale com Deus. Olha para Deus agora, busque Deus. Foi isso que Abraão fez. Abraão e assim Moisés também, que foram esses grandes exemplos de intercessão na Sagrada Escritura, eles se colocaram assim, face a face diante de Deus e dialogavam e falavam. E eles tinham uma sede de alma, eles tinham um ardor de salvar almas, uma sede daquelas almas, que eles ficavam ali insistindo. Pode ver que Abraão insistiu diante de Deus, que está lá, né, em Gênesis 18, de 16 em diante. Depois você pode ler. Eu só vou ler aqui na Bíblia o capítulo 18, versículo 22, onde diz assim: os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Esse é o ministério da intercessão. Essa é a nossa missão como intercessores, combatentes e valentes diante do Senhor, que tem essa postura de ficar o dia todo, seja lá no trabalho, seja na tua casa, seja no momento de intercessão, seja onde nós estivermos, a nossa postura de estar na presença do Senhor, 24 horas por dia, até mesmo dormindo, o nosso sono tem que estar, nos colocar no coração de Jesus, nos braços de Jesus, na presença de Jesus. E é assim que Abraão conseguia de Deus a conversão daquele povo todo de Sodoma e Gomorra. Ele conseguiu a conversão, a mudança de situação, conseguiu dialogar com Deus, e Deus foi abaixando. Pode ver que de 50 veio para 10, não é isso, irmãos? Essa passagem é tão conhecida nossa, né? Depois pode meditar bem em casa sobre esta passagem. Então o Senhor foi dialogando, foi falando, e assim o Senhor foi dando a ele a graça. Por quê? Porque a nossa intercessão com o coração puro e com fé, ela muda as situações, ela toca no coração de Deus, assim como tocou a intercessão de Moisés e de Abraão, e mudou os desígnios de Deus, aquilo que Deus tinha preparado para fazer para aquele povo, que era desencadear ali uma calamidade, né? Destruir Sodoma e Gomorra. Deus mudou os desígnios através da intercessão de Abraão. E o que eu quero colocar hoje aqui para nós, na tua vida, na tua casa, no teu grupo de oração, na renovação carismática católica, pelas intenções que nós oramos, pela nossa intercessão, pela tua intercessão, tem o poder de mudar a mão de Deus que poderia vir sobre aquela situação, os desígnios de Deus, e mudar aquela situação.
Você crê nisso, sim ou não? Sim, irmãos, eu também creio. E Moisés também, então, foi esse de Deus. Clamou e Deus mudou os seus desígnios para com o povo, retirando o mal que dissera havia fazer. Por causa que aqui eles estavam para construir o bezerro de ouro. Aonde eles iam, aqui tinha o pecado da idolatria. O povo idolatrava, né? Construíram para si um bezerro de ouro. Enquanto Moisés orava, eles estavam para construir. E Moisés intercedeu e o Senhor também revogou essa sentença. O Senhor também mudou. E veja lá, novamente Moisés intercedeu, né? Esse primeiro lá que Deus mudou está em Êxodo 32, 11 a 14. E depois, novamente, Moisés intercedeu com profundidade de alma. O que é interceder com profundidade de alma? É uma alma devota a Deus, é uma alma que busca retidão, é uma alma que tem sede de salvar aquela outra alma, uma alma que não é egoísta, que não pensa só em si. Nós, como intercessores, não podemos ter o egoísmo de pensarmos só em nós. Muitas vezes nós estamos em situações difíceis, sim, e nós somos tentados muitas vezes a olhar só para nós e direcionar nossa oração só para nós, né? Deus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Sim, mas como intercessores é deixar de lado esse egoísmo. Na hora que nós nos colocamos ali, é olhar para o irmão, é essa compaixão, é esse amor de Deus que nós precisamos ter também no nosso coração, de ver o nosso irmão também e as necessidades dele, né? Isso é profundidade de alma, uma alma pura, uma alma que ama, uma alma que deseja o bem do irmão. Não importa quem é o irmão, não importa quem ele é, não importa o que ele fez, porque Deus nosso Senhor, Ele não vê a aparência da pessoa, mas Deus nosso Senhor vê a alma, e para Ele ama a todos, e Ele quer salvar a todos. Ele morreu para todos, Ele não veio só para um número, mas para todos. Então Deus vê a alma, né? E olha como que Moisés intercede ali, ó. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão risca-me, peço-te do livro que escrevestes. Está lá em